dia. Hoje nós vamos entrar no que chamamos de expressar a emoção. Enquanto nos capítulos anteriores a gente aprendeu a reconhecer, a compreender, a rotular, agora nós vamos para uma área que exige bastante coragem, que é expressar a emoção. Na maioria das aulas anteriores eu perguntava para vocês como vocês estavam se sentindo. E agora eu espero que vocês estejam se sentindo corajosos para continuar. O que é a expressão da emoção? Por que pode ser algo assustador? Muitas vezes compartilhar o que a gente sente é muito difícil. Porque antes de compartilhar, a gente faz algumas perguntas, às vezes no automático, para a gente mesmo. E isso evita a gente de expressar. O que nós podemos falar? Será que eu serei ouvido? Será que eu serei aceito? Será que eu serei julgado? Eu obterei o apoio de que eu preciso? Eu vou ser renegado? Eu estou pronto mesmo para falar sobre isso? Por isso que esse é o passo mais assustador. Porque aqui nós pegamos nossas coisas mais íntimas, que nós descobrimos sobre nós nos passos anteriores, as emoções mais específicas, e começamos a fazer alguma coisa em relação a ela. Pode ser um momento muito sensível, dependendo do que você tem para expressar e para quem você vai expressar. Por um lado, é importante você ser sincero, você ser acessível, né, e levar em conta também as consequências dessa sinceridade no relato. Expressar emoção é como se fosse uma transação entre pessoas. Então, muitas vezes a gente sente ao expressar de imediato que a gente saiu perdendo. A sensação não é boa, a sensação é ruim. Mas as pesquisas mostram que expressar emoção, por mais que imediatamente cause uma sensação ruim, a longo prazo é positivo. Essa expressão das emoções é algo que tem temas muito delicados, principalmente quando se trata de mulheres, crianças que sofreram abuso, assédio sexual e que nunca falaram nenhuma palavra a respeito disso, que nunca tiveram a coragem de denunciar os seus agressores por pensar em como elas seriam retaliadas, perseguidas, e às vezes seriam mesmo, na maioria das vezes isso era muito provável de acontecer. Muitas vezes a gente não expressa o que a gente sente, não é para guardar um segredo, só que a gente acredita que esse sentimento de vergonha, culpa, eles seriam insuportáveis se eles estivessem expostos. É como se ao guardar a gente se protegesse. Só que essa sensação não é uma sensação real. Na verdade, a gente não se protege quando guarda. Muitas vezes não compartilhar é porque a gente acha que ninguém vai acreditar no que a gente vai falar, né? Isso acontece muito nas situações que eu citei acima. Quando você não consegue expressar, você vai sofrer de uma dor contínua emocional, uma dor crônica, porque muitas vezes o silêncio, o guardar, ele é tão prejudicial quanto a própria agressão. Na infância a gente passa por muitas dores emocionais, e às vezes a gente se pergunta como meus pais reagiriam se eles soubessem o que está acontecendo comigo. Eles vão ficar decepcionados? O que eles vão pensar de mim? Eles vão me culpar, me ignorar, me envergonhar? Então, em casa, quem aqui tem mais de 20 anos, quase 30 anos, viveu situações ali na década de 90, década de 80, onde sentir era muito complicado, onde não se falava sobre isso, não tinha permissão para sentir nem em casa, nem na escola. E as emoções ficavam dentro da gente, confinadas, levando muitas vezes à dúvida, a baixa autoestima, a solidão extrema. E quando esses sentimentos eles transbordavam ou eles transbordam, quando eles vêm à tona, eles podem sair como uma fúria intensa. Então, talvez essa fúria seja muito difícil de articular. Não precisava chegar nesse ponto da fúria. E o nosso comportamento ele só tende a piorar. Vai piorando, vai piorando, vai piorando, até a gente conseguir se expressar. Muitas vezes, a dor física é uma forma de expressão emocional. É o resultado de algum sofrimento. Muitas vezes, distúrbio alimentar, comer excessivamente, é uma forma de expressão. Ódio a si mesmo é uma forma de expressão que acaba nos atrapalhando muito. Então, querendo ou não, a gente vai expressar, só que muitas vezes a gente expressa num caminho muito prejudicial a nós mesmos. Então, a gente sente tudo, como eu sempre digo aqui, vergonha, ciúme, ansiedade. E esses sintomas são muito difíceis de expressar, né? Esses sentimentos que muitas vezes a gente coloca como sintomas são muito difíceis de expressar. E a gente tem dificuldade também até de transmitir sentimentos positivos para outras pessoas. É como se expressar uma coisa positiva fosse como se estivéssemos nos gabando, como se a gente fosse presunçoso. Então, até expressar emoções positivas é uma dificuldade que temos. Por exemplo, quando você está feliz, muitas vezes você esconde a tua felicidade. Porque a felicidade ela não requer empatia dos outros. Ela é a própria recompensa. Mas é importante saber como você rotula todas as emoções positivas, como vimos na aula anterior, e é importante que elas se tornem conhecidas para as pessoas que estão perto de você. Qual é o seu medo de mostrar a tua felicidade em algum momento? É não conseguir mantê-la? Isso tudo é parte de quem nós somos. Então, é impossível você ficar o tempo todo feliz.
né? Então não precisa ter esse medo de não conseguir manter um estado emocional e ter que esconder ele, porque não consegue manter, né? Realmente a gente não consegue manter porque é um fluxo. Hora você tá feliz, hora você tá mais para baixo, e aí você passa algum tempo com sentimentos melhores. Durante esses momentos que a gente sofre em silêncio, é muito difícil fazer com que alguém nos dê algum apoio, nos compreenda, com que alguém tenha empatia de nós mesmos e nos ajude em situações onde a gente não pode se ajudar. Por exemplo, na infância, na adolescência, que situações que ficaram no passado. Quando nós suprimimos esses sentimentos, a gente envia uma mensagem para o nosso cérebro e para todo mundo que está ao nosso redor, que eu estou bem, mesmo quando eu não estou. Fique longe, mantenha distância, não pergunte por quê, eu não quero contar a você, não quero nem falar sobre o que está acontecendo. Quando a gente consegue expressar as nossas emoções, a gente está dizendo: aqui está o que eu sinto e o porquê que eu sinto. Aqui está o que eu quero que aconteça logo a seguir. Aqui está o que eu preciso de você agora. Então, isso se torna mais claro, né? Você consegue mostrar para o outro exatamente o que você precisa naquele momento. E é claro que às vezes o outro não está preparado para dar nada, né? Depende do ambiente que a gente não vai receber muita coisa. Mas o que é importante aqui? É o seu treinamento de expressar. Ah, mas eu vou fazer papel de trouxa, você tida como fraca. Não, de forma alguma. Você já está expressando, só que você está expressando no seu corpo, você está se expressando em forma de dor crônica, em forma de mal-estar, em forma de alergia. Isso aí não está te ajudando. Por que você pode fazer isso com você, com seu corpo, e você não pode começar a treinar, a expressar com alguém próximo a você, na sua casa? Por que é tão difícil fazer isso? Só para vocês terem uma noção, né? Quando a gente utiliza o gráfico da emoção, vocês lembram dele, né? Aquele gráfico colorido, que eu falo muito aqui. Quando eu pergunto em público, em alguma reunião pública, em algum grupo, onde que você está? Geralmente as pessoas estão no amarelo ou no verde, em público. Quando é perguntado para essas pessoas no individual, numa consulta, por exemplo, onde que você está aqui, explicando todo o método para ela, geralmente ela vai estar ali no vermelho, no azul. Isso mostra uma coisa curiosa. A maioria das pessoas em público, ela consegue demonstrar mais sentimentos positivos, mesmo quando não está sentindo, do que sentimentos negativos. Quando a gente faz a pergunta em particular e ela se sente confiante para falar sobre isso, ela com certeza é mais sincera, né? E a gente costuma fazer o mesmo. Quem que quer parecer aqui um excêntrico, né? Um triste, um ansioso, deprimido, raivoso, numa multidão de pessoas, numa sociedade onde todo mundo fala para a gente, ah, você tem que ser grato, pensa positivo, né? Onde as pessoas demonstram estar todas animadas, otimistas. Então a gente tende a exibir emoções positivas, mesmo quando a gente não está sentindo elas. Então é como se não importasse o que acontecesse, eu preciso sorrir. Só que esse tiro sai pela culatra e nos deixa menos felizes. Muitas vezes colocamos uma máscara, né? Expressamos uma emoção a qual não estamos sentindo. E por que estamos fazendo isso? É uma mentira que a gente conta para nós mesmos e para as pessoas. Não significa que essa mentira não é ruim, né? Só porque a gente está enganando principalmente a nós mesmos. É uma mentira. Mas isso não impede a gente continuar mentindo, de continuar aparecendo. Então vale a pena pensar sobre isso. O que eu tenho manifestado em público? Eu tenho um colega que ele sempre pergunta, quando encontra a gente: você tá feliz? Você tá feliz? E eu sempre tive um desconforto para responder essa mensagem, essa pergunta dele. Não porque eu nunca estivesse, de fato, feliz, mas é porque tinha uma gama de outras emoções que descreviam melhor meu estado naquele momento, e não feliz, né? Então existe esse viés de quererem que a gente esteja feliz. E quando eu falava, não, não estou feliz hoje, ele, mas tem que estar feliz, né? Eu entendo que é uma coisa boa, né, dele, de querer que as pessoas estejam bem e tudo mais, mas é uma coisa cultural também, né, que vem desde a infância, de querer que nós estejamos felizes a todo custo. Coloca um sorriso no rosto, vai atender o telefone, sorri atendendo o telefone. Quantas pessoas me falavam que tinham essa instrução no trabalho delas, né, no serviço de telemarketing? E isso é mais um ponto cultural contra a expressão das emoções, que é o caminho inverso que nós estamos fazendo aqui. E vocês já se perguntaram por que nós escondemos? Por que ninguém quer se abrir? Uma resposta que vem para essa pergunta é: será que alguém quer realmente saber como eu estou? Por que eu falaria sobre isso? Outra resposta que vem é: quando você é mulher, se você fala sobre os seus sentimentos, faz você parecer fraca. É como se os homens tivessem mais permissão para sentir do que nós. E eu tento descobrir os motivos pelos quais as pessoas relutam em compartilhar os seus sentimentos. Muitas vezes estudantes falam: minha escola é como se fosse uma prisão, lá eu não posso expressar de verdade quem eu sou. Por que eu me importaria em expressar realmente como eu me sinto? Na verdade, não é pelos outros, é por você. É porque isso te traz equilíbrio emocional.
As emoções não expressas, elas fazem uma pressão tão grande dentro da gente, e nos adoecem. Então, mesmo se ninguém quisesse saber como você está se sentindo, você deveria expressar suas emoções de forma correta para você mesmo, para não adoecer, para demonstrar amor e compaixão com você. Algumas crianças falam, eu queria expressar minhas emoções com minha mãe, mas ela parece que está sempre tão estressada. É uma barreira que eles encontram, né? Alguns pais dizem, eu nunca contaria para o meu filho que eu sofri bullying, porque ele ia achar que eu não sou forte o bastante para criá-lo. Então, tem vários relatos de pessoas, por que que elas não expressam as emoções? Muitas pessoas que passaram por situações traumáticas dizem assim, depois que perdemos meu irmão, meu pai se trancou e nunca falamos sobre o suicídio dele. Simplesmente não era uma opção. Então, teve o suicídio da irmã, do irmão, né? E ninguém fala sobre isso na casa. Né? Quantos relatos vocês já viram de pessoas que passaram por situações de trauma? Famílias, e ninguém fala sobre isso. É como se falar sobre isso, fosse abrir uma caixa de Pandora e nunca mais fosse fechar aquela caixa. Né? Então, as pessoas têm essa sensação de que não vão conseguir parar. É uma sensação falsa. Não tem como você começar a expressar uma emoção e se manter expressando ela ali todo o tempo. Por que esse medo de parecer vulnerável? De onde que vem isso? Por que que você não quer demonstrar vulnerabilidade emocional? Se é algo que todos nós sentimos. E muitas vezes a gente pensa, eu já vivi tanto tempo sem expressar as minhas emoções, sem falar o que eu estou sentindo com meu companheiro, com os meus filhos. Para que que eu vou começar agora? O que que pode acontecer se eu começar a fazer isso? Será que vai dar certo? Então, são as dúvidas, são as objeções que nós encontramos no meio do caminho para não expressar.